Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Bem-vindo à nossa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio. Eu, professor Andrew, e a nossa intérprete de Libras, Jéssica, vamos levar até você um pouquinho da geografia. Mais especificamente, vamos tratar sobre fatores e elementos do clima. Então, para isso, vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje, Identificar os fatores e elementos que estabelecem os tipos de clima existentes no planeta e ainda nós vamos compreender de que maneira os fatores e elementos climáticos atuam para formar os diferentes tipos de clima que existem em nosso planeta. Isso significa que nós vamos perceber que existe uma interligação entre os fatores e os elementos do clima e que o conjunto desses fatores e elementos é que serão determinantes para que possamos estabelecer como será o clima em uma determinada localidade. E para isso, vamos agora fazer uma reflexão inicial a partir dessa situação aqui, aonde nós dizemos que tempo e clima são coisas distintas. E tempo e clima, sendo que tempo é o conjunto de condições momentâneas da atmosfera, estando associado diretamente a tempo meteorológico. Significa que a meteorologia é a ciência responsável por realizar estudos das condições momentâneas da atmosfera. E quando que nós percebemos a meteorologia em nosso cotidiano? Quando estamos assistindo a um telejornal e vemos a previsão do tempo, que é o momento do programa jornalístico que indicará para nós como serão as condições da atmosfera em um espaço de tempo bastante curto, para dali a um dia ou dali a 2 dias. Já quando estamos falando de clima, estamos observando um conjunto de comportamentos climáticos ao longo de um ano. Porém, esse conjunto de condições atmosféricas sendo analisadas ao longo de 20, 25 ou até 30 anos. E a repetição dos padrões climáticos ao longo do ano, das condições ao longo de um determinado período. É como se, por exemplo, observarmos que na região de Curitiba, nos meses de dezembro e janeiro, temos as temperaturas mais altas e o maior índice pluviométrico. E nos meses de junho e julho, encontramos as temperaturas mais baixas com a possibilidade de geadas. Então, para determinarmos o clima de Curitiba, é fundamental que se faça essa análise das condições ao longo de 25 ou até 30 anos, para que a partir daí consiga se estabelecer um padrão climático da região de Curitiba. E aí a gente também vai perceber que dentre os elementos que compõem o clima nós temos pressão, umidade e temperatura, aonde a pressão é o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície, a umidade sendo a quantidade de água presente na atmosfera e a temperatura, que é o calor da atmosfera. E a temperatura podendo ser medida de várias maneiras, utilizando diferentes escalas termométricas, como, por exemplo, a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. E agora a gente vai para o nosso primeiro quiz. Vamos ver o que você vai indicar aí como resposta para o nosso quiz. Indique a alternativa que apresenta os elementos climáticos. Letra A, tempo meteorológico e clima. Letra B, previsão do tempo, temperatura, pressão e umidade. Ou letra C, pressão, umidade e temperatura. Letra A, letra B ou letra C? O relógio está na tela, vai lá!
Muito bem, qual que é a alternativa que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Olha lá na tela a resposta para você, letra C, pressão, umidade e temperatura. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre os fatores climáticos. São algumas condições que vão influenciar no clima de uma determinada localidade, que é exatamente o que está aparecendo aqui na tela para você, sendo que os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos, vão interferir na umidade, na pressão e na temperatura, e vão possibilitar a existência de diferentes tipos climáticos. E aí o primeiro é a latitude. Quando a gente fala em latitude, é importante que a gente saiba que latitude corresponde à distância medida em graus entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador. O que também é importante que a gente saiba é que quanto mais distante estivermos da linha do Equador, menor será a incidência de raios solares ao longo de um ano. E esta condição de redução de uma menor incidência de luz solar nas áreas de grandes latitudes, de grandes distâncias em relação à linha do Equador, vão fazer com que o clima nas áreas mais distantes da linha do Equador venha tendo temperaturas mais amenas e ainda podendo chegar aos extremos das áreas polares de terem climas com temperaturas bastante baixas. E é exatamente isso que o texto que você está visualizando na tela aqui traz, ligado às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, nas baixas latitudes, mais as temperaturas tendem a aumentar. Por outro lado, à medida em que nos direcionamos rumo às zonas polares, às altas latitudes, menores tendem a ser as temperaturas. E aí nós temos as zonas térmicas. Nós temos aqui a zona intertropical, entre os trópicos, correspondendo à área de maior incidência de luz solar, as áreas temperadas, que recebem uma quantidade menor de luz solar quando comparadas com as áreas intertropicais, e ainda as áreas polares, que são as áreas que recebem a menor quantidade de luz solar, o que faz com que, consequentemente, estas áreas apresentem menores temperaturas. Nós também temos o albedo. O albedo está associado ao índice de reflectância da luz solar quando ela incide sobre a superfície terrestre. Quando a gente está falando do albedo, a gente consegue percebê-lo no nosso cotidiano por coisas que muitas vezes nossos familiares nos falavam, a avó, a tia falava para você, mas você não se dava conta. Talvez você já tenha ouvido que o fato de você, em um dia de sol, sair com uma blusa preta, faz com que a blusa preta ela venha a reter mais calor. E isso procede. Por quê? Porque quando a gente está falando do albedo, as superfícies de cores escuras, quando a radiação solar incide sobre elas, a radiação solar não é refletida. A cor preta ela vai reter muito mais esse calor, fazendo com que essas áreas tenham uma temperatura maior. Quando a gente observa a luz solar incidindo sobre o asfalto, por exemplo, o asfalto ele retém uma grande quantidade de calor. Agora, quando a gente olha para uma parede branca sob a luz do sol, com certeza essa parede branca vai nos ofuscar um pouco os olhos, pois o albedo nestas áreas, o índice de reflexão da luz solar nas áreas brancas é muito maior. Então, quando a gente fala do albedo, a gente está falando justamente disso aqui, ó. Áreas de cor branca têm uma reflexão muito maior da luz solar do que áreas na cor escura, vão ter uma reflexão muito menor. Então, quanto mais escuro for a cor, mais radiação solar ela absorve, mais calor ela vai reter, menos ela reflete. Que é exatamente essas informações que estão sendo trazidas neste texto aqui, ó, que quanto mais claro o material, maior é o albedo, maior é a reflexão da luz solar. A altitude é uma outra condição que vai influenciar diretamente no clima, aonde a gente vai perceber que quanto mais alto nós estivermos em relação ao nível do mar, menores serão as temperaturas. Talvez você já tenha visto imagens de montanhas, do Monte Everest, da Cordilheira dos Andes, do Himalaia, de alguma montanha você já tenha visto a imagem. E no topo dessas montanhas, geralmente você percebe que elas estão cobertas de neve. E na base dessas montanhas você observa uma vegetação
verde, uma vegetação muito diferente daquela que você encontra no topo, quando você consegue perceber uma vegetação. Isso está associado às condições climáticas e à altitude. No alto dessas montanhas que foram citadas aqui, as temperaturas serão muito menores, serão muito baixas, podendo chegar inclusive a temperaturas negativas. Então é importante que a gente perceba como o relevo como a altitude vai influenciar diretamente no clima. Observa a imagem que eu estou trazendo aqui para você, que quanto maior a altitude de um lugar, menores serão sua pressão atmosférica e a temperatura. E aqui a gente percebe, maior pressão atmosférica, próximo ao nível do mar, nós temos o quê? Nós temos uma temperatura maior. Quanto menor a coluna de ar, quanto mais alto nós estamos em relação ao nível do mar, menor será a temperatura, porque também menor será a quantidade de oxigênio disponível. A quantidade de oxigênio entre uma área próxima ao nível do mar e uma área mais distante do nível do mar, ela também é menor. E isso, consequentemente, faz com que a temperatura venha se alterando à medida que a altitude ela vai subindo. Então, a gente consegue observar aqui, com base nestes termômetros aqui, que quanto mais alto nós estamos em relação ao nível do mar, menores são as temperaturas. E agora que a gente já falou de temperatura, já falamos de latitude, vamos para o nosso quiz. Olha ali na tela para você, é a distância medida em graus entre um ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. A alternativa refere-se a quê? Do que nós estamos falando aqui? Esse conceito que eu acabei de trazer para você refere-se a quê? Letra A, longitude, letra B, latitude ou letra C, altitude? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Qual a alternativa que você indicou? Vamos ver se bate com o que vai aparecer aqui na tela? Olha lá, letra B, latitude. Então, latitude sendo a distância entre a linha do Equador e um ponto qualquer da superfície terrestre. Agora, a gente também vai falar de continentalidade e de maritimidade. Para a gente falar de continentalidade, de maritimidade, tem essa imagem que está aparecendo aqui na tela. Em uma área de deserto e uma cidade litorânea. O que a gente tem que perceber? Que quando nós estamos em uma área de deserto, nós não temos a disponibilidade de água.
É a primeira situação. A segunda situação é que todo e qualquer material rochoso, material sólido, ele quando aquecido, ele tem a capacidade de aquecer, de reter calor muito rapidamente, de aumentar a sua temperatura em um espaço de tempo bastante curto. Então, nos desertos, que são compostos principalmente por areia, a radiação solar que atinge os solos do deserto consegue fazer com que aquela areia venha a se aquecer muito rapidamente, fazendo com que a temperatura naquele local atinja graus bastante elevados. Agora, quando nós temos a retirada da luz solar, quando nós temos o anoitecer, essa mesma areia que se aqueceu bastante rápido durante o dia, ela vai se resfriar muito rapidamente à noite, o que faz com que nos desertos haja uma grande amplitude térmica quando comparados dia e noite. Um exemplo disso é o Saara, que é o grande deserto africano, que durante o dia chega a ter temperaturas de até 60 graus e à noite podendo chegar a temperaturas de 0 graus ou até negativas, em função da não disponibilidade de água nem na atmosfera, nem de corpos hídricos. E por que eu estou falando da água? Porque a água ela demora muito mais tempo para aquecer do que as superfícies rochosas, superfícies sólidas. Porém, quando ela se aquece, ela demora muito mais para se resfriar. Então, ela acaba funcionando como um regulador térmico. Nesse momento, o que vai acontecer? A água, ao longo de todo o dia, acaba recebendo luz solar. Ela não vai aquecer da mesma forma que a areia, no caso do deserto. Porém, à noite, essa água ela se aqueceu e parte desse calor acaba sendo liberado lentamente para a atmosfera, fazendo com que a amplitude térmica, a diferença de temperatura entre o dia e a noite, seja muito menor. Que é exatamente o que essas duas imagens aqui mostram para você. Observe que na imagem do deserto, nós temos o aquecimento e o resfriamento muito rapidamente. E nós não temos nuvens, nós não temos umidade aqui. Diferente do que acontece no exemplo da cidade litorânea, onde nós temos as nuvens, que são remanescentes do processo de evaporação das águas, aqui no caso do oceano, porém, nós temos também esse calor que a água reteve sendo liberado lentamente para a atmosfera, fazendo com que haja uma amplitude térmica menor. E uma outra condição que vai influenciar no clima também são as massas de ar. E quando a gente fala em massas de ar, nós estamos falando de grandes blocos de atmosfera, de ar, que estão se movimentando pelo nosso planeta. Então, são blocos de ar que estão se movimentando pela atmosfera. E essas massas de ar, esses grandes blocos, dependendo do local da onde eles estão vindo, da onde eles se originaram, eles podem ser quentes ou eles podem ser frios. Eles podem ter uma grande quantidade de umidade ou podem não dispor de umidade, podendo ser úmidos ou podendo ser secos. Quando a gente olha esta imagem aqui, nós vamos perceber que nós temos um mapa mundi aparecendo e as massas de ar que vão se originar nas áreas polares, seja polar norte ou polar sul, serão massas de ar frias. Massas de ar que vão se originar próximas à linha do Equador vão ser massas de ar quente. Se essas massas de ar se originarem sobre as regiões oceânicas, vão ser massas de ar úmida. Se originarem no interior dos continentes, dependendo da disponibilidade de água e dos corpos hídricos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter massas de ar quentes e secas. E perceba que essa movimentação atmosférica, essas massas de ar, elas vão influenciar diretamente nas condições climáticas de uma determinada localidade. E ainda temos também o relevo como sendo um influenciador direto nas condições climáticas, pois podem atuar como barreiras, podem impedir, conforme nessa imagem aqui, que a umidade consiga transpor essa barreira geográfica, ou seja, essa montanha. Então, a umidade que é proveniente do oceano, ela vai formar a nuvem, a ação dos ventos vai empurrar essa nuvem em direção ao interior, porém encontra esta barreira geográfica, essa unidade de relevo, e aí a umidade não consegue transpor. Então, toda a umidade ficando nesta região aqui, e aí passando para cá apenas o ar seco. Então, a umidade ficando aqui. O relevo
atuando como uma barreira impedindo a umidade ou ainda impedindo que influenciando diretamente no clima de uma determinada localidade. E também a vegetação. As formações vegetais também influenciam diretamente no clima, pois também, conforme você pode ver aqui, os diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam grande variação na densidade, o que influencia diretamente na absorção da irradiação de calor, além da umidade. Quanto maior a presença de vegetação num determinado local, maior tende a ser a umidade. Então, a umidade também sendo um fator que está diretamente ligado ao clima. E também correntes marítimas. Da mesma forma que existem as massas de ar, existem as correntes marítimas. E essas correntes marítimas também influenciam nas condições climáticas, pois uma massa de ar, pode a gente pensar numa massa de ar que está vindo do Polo Sul, se movimentando pela atmosfera em direção à linha do Equador, ela vai trazer temperaturas bastante baixas. Mas uma corrente marítima que é proveniente da área do Equador, da área dos polos, que segue em direção à linha do Equador, ela também vai influenciar no clima, pois vai trazer águas geladas. E essas águas geladas demoram mais tempo para evaporar. E como elas demoram mais tempo para evaporar, para que elas se aqueçam, essas áreas vão ter uma menor incidência de chuvas. E agora que a gente já falou sobre esses elementos, essas condicionantes do clima, nosso quiz na tela para você, Influi na temperatura e na umidade ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. A frase refere-se a qual fator climático? De qual fator climático a gente está falando? Letra A, massas de ar. Letra B, albedo. Ou letra C, relevo. É bem rápido. A, B ou C, relógio na tela, vai lá. Muito bem, letra A, letra B ou letra C, a resposta na tela para você, letra C sendo o relevo que vai influenciar na circulação da umidade na atmosfera. Então, nessa nossa aula de hoje, o que nós tratamos aqui? Nós falamos sobre as características do clima, tempo e também elementos e fatores climáticos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Um forte abraço para você e até a próxima aula!